Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e neste vídeo, nesta aula, nós vamos falar de 3 crenças que toda pessoa que quer ter sucesso no empreendedorismo, seja ele no marketing digital ou no mundo físico, precisa cultivar. São 3 crenças fundamentais que, se você não tiver, você não consegue ter sucesso como empresário ou empresária. Então, fica comigo até o fim e você vai descobrir essas 3 crenças e eu quero que você passe a cultivar essas 3 crenças. Roda a vinheta. Então, vamos falar sobre essas 3 crenças fundamentais que toda pessoa que quer ter sucesso no marketing digital ou quer ser um empresário do mundo físico precisa cultivar na sua cabeça, precisa entender isso, precisa colocar isso na cabeça, tá bom? E a primeira coisa que nós temos é que toda pessoa tem, na verdade isso aqui vale para todo mundo, tá? Todo mundo precisa ter um objetivo e um plano para atingir esse objetivo, tá? O que é um plano, né? O objetivo você sabe, né? O objetivo é fácil. O objetivo é onde você quer chegar, é o que você quer atingir, é o que você almeja, né? E o plano, o que é o plano? O plano, ele também é fácil, só que aqui no Brasil a gente não está acostumado muito a ser educado para fazer um plano para quando a gente precisa atingir um objetivo, tá? Mas plano é uma coisa bem simples. Plano é, por exemplo, aquilo que o coiote ficava fazendo ali para capturar o Papaléguas. Eu não sei se você lembra desse desenho, mas o coiote ele ficava ali fazendo planos ali para capturar o Papaléguas, né? E nem sempre ele conseguia, na verdade ele nunca conseguiu, né? E na verdade essa é a graça desse desenho, mas ele sempre tinha um plano. Ele sempre fazia um plano. Isso é um plano, é uma coisa simples. São os passos que você precisa seguir para atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, você quer empreender no marketing digital. Qual que vai ser o seu plano de vender um produto ou de se tornar um empresário do marketing digital? Você pode, por exemplo, seguir o caminho dos afiliados, né? Você pode pegar, escolher um produto, se tornar um afiliado desse produto e aí, basicamente, você vai se tornar um vendedor daquele produto, né? Só que no marketing digital as comissões são generosas, né? Então, existem produtos aí que você consegue vender aí até ter uma comissão aí de mais de 60%, 65% e assim por diante, tá? Na verdade, em termos de afiliado, se a comissão for menor do que 30, 35, menor do que 40%, já é mau negócio, tá? Sempre escolha um produto com uma comissão acima de 40%. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Se você quiser aí aprender sobre marketing de afiliado, eu vou deixar um link aqui para você. Dá um clique e aí eu vou te mandar para um outro vídeo, um vídeo do Alex Vargas, né? E o Alex Vargas vai te contar aí como que você faz para você se tornar um afiliado e vender bastante com isso, tá? Mas voltando para o nosso assunto. Então vamos supor que você escolheu o caminho do afiliado. Aí você, então, vai ter que escolher um produto. Olha, esse é o plano, ó. Você escolhe um produto, você estuda o produto para entender, né? Você precisa entender o produto. Você precisa saber o que é mais forte naquele produto. Você precisa saber para que pessoa aquele produto é direcionado, quais as dores que aquele produto resolve e assim por diante. Por isso que é importante você entender o público daquele produto. Para aí você, inclusive, fazer o avatar ou a persona ali daquele produto, né? Mas isso também é um outro papo, é um outro assunto para outro momento, tá? Isso está ligado a copywriting, isso está ligado a marketing digital. Mas aí tá, você escolheu o produto, você estudou o produto,
Aí você começou a colocar o seu plano em prática. Você montou um site, por exemplo. Você pode montar um site ou não precisa de site. Para vender como afiliado não precisa de site. Você criou um anúncio ali pago para direcionar a pessoa interessada pro produto que você está vendendo, e aí se a pessoa comprar, você ganha a comissão. Então isso é um plano de 3, 4, 5 passos, tá? Um plano bom, ele tem poucos passos, ele não é complexo. Um plano, ele é um passo a passo para chegar até o seu objetivo. Na verdade, cada passo significa uma estratégia, né? Então, um passo a passo é um plano estratégico. Esse plano que eu estou falando é um plano estratégico, tá bom? Então você precisa ter um objetivo e um plano para atingir esse objetivo. Vamos para o próximo item, para a próxima crença que você precisa ter. Então você precisa entender que você precisa ter um objetivo e você precisa ter um plano. Isso para tudo, né? Tudo que você quer resolver na vida, você precisa ter um plano. Isso você precisa colocar na sua cabeça, porque a gente sai fazendo as coisas sem plano, né? E aí as coisas não dão certo porque você não tinha um plano. Por isso que as coisas não dão certo, tá bom? A segunda crença que você precisa cultivar é: você precisa aprender a cultivar, a ter fé naquele plano e naquele objetivo que você está almejando, e isso pressupõe também que você precisa ter fé em você mesmo, né? O Henry Ford, na época que ele estava criando ali o motor a combustão, ele tinha ali os engenheiros trabalhando para ele, né? E é um motor a combustão a 4 tempos, de 4 tempos, se eu não me engano, que ele estava inventando ali. E aí ele estava ali no pé dos engenheiros, tal, para que os engenheiros conseguissem fazer aquele motor. Aí os engenheiros eles reclamavam, né? Eles pegavam e falavam: "Ah, esse motor é impossível, tal, já tentamos de tudo, não sei o quê". E o Henry Ford, ele falava para os engenheiros: "Esse motor existe, esse motor está na minha cabeça. Então, se ele está na minha cabeça, esse motor é possível de ser feito". E aí, em um dado momento, ele falou aquela frase que ficou até famosa, né? Ele fala assim: se dando uma palestra ali para os engenheiros, né? Se você acredita no projeto ou se você não acredita no projeto, em ambas as situações você está certo. O que Henry Ford quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte: quando uma pessoa acredita que vai conseguir emprego, por exemplo, aí ele pega, essa pessoa acorda cedo, sai procurando aí o emprego ali nos sites de emprego, prepara um currículo, manda o currículo, e aí ele é chamado para entrevista, e assim por diante, né? Agora, vamos supor que essa pessoa, ela assista a televisão, ela assista essa mídia aí que fica manipulando o povo, que fica tirando a esperança e a fé do povo. Vamos supor que seja uma pessoa que assista essa mídia. Aí ela assiste de manhã ali um telejornal que pega e fala assim: o desemprego aumentou, tal, não sei o que, a economia vai mal, o preço das coisas vai subir, tal, não sei o que, o desemprego está cada vez pior. Aí o que essa pessoa faz? Ela volta para a cama, né? Ela vai pensar assim: bom, já que o desemprego está aumentando, não adianta eu sair para procurar emprego, porque eu não vou conseguir. Então veja, essa mesma pessoa, quando ela acredita no projeto dela de conseguir emprego, ela está certa, ela vai conseguir o emprego dela. Porque ela faz por onde? Ela faz por onde? Quando ela não acredita no projeto dela, ela não faz nada. Então, se ela não faz nada, nada vai acontecer. Ela não vai conseguir o emprego dela. Então, isso é fé. Fé é quando você age no sentido de conseguir aquele seu objetivo. Isso é fé. Você tem que ter fé em você para você conseguir fazer as coisas, tá? Você só consegue atingir os seus objetivos se você tiver fé.
Inclusive, a fé é uma coisa intrínseca em nós, né? A gente não percebe porque não para pensar nisso, mas a fé é uma coisa que já está dentro de nós. Por exemplo, comer é um ato de fé. Por que que comer é um ato de fé? Porque quando você vai comer aquela feijoada no sábado, você não fica pensando, será que meu estômago vai dar conta de digerir esse alimento? Não, você não pensa nada disso. Você manda a feijoada para dentro e acabou. E às vezes você até exagera, né? A sua fé é tão grande de que o seu sistema digestivo vai dar conta daquela comida que às vezes você até exagera, né? Então, você tem fé de que o seu sistema digestivo vai funcionar muito bem, você nem pensa mais, você já está automatizado a não pensar mais nisso, já sai comendo as coisas que você quer comer e não pensa mais nisso, né? Então, a fé é uma coisa que já está intrínseca em nós. Você só precisa cuidar para que essa fé esteja te movimentando para o lugar certo. Como que você sabe se você está tendo fé no seu objetivo ou não? Se você estiver fazendo o que tem que fazer para atingir o seu objetivo, significa que você está tendo fé. Agora, se você pega e fala assim, eu quero passar na faculdade de medicina, mas você fica dormindo até tarde, não vai estudar, você não está tendo fé, você está se enganando, tá bom? Então esse é o terceiro ponto, é a terceira crença que você precisa ter para conseguir se tornar um empresário, uma empresária de sucesso. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto, e esse também é um ponto difícil de você entender, da maioria das pessoas entenderem, tá? Esse é um ponto, na verdade, esses três pontos, né? Ter um objetivo e um plano, ter fé e que você precisa investir todo mês ou toda semana ou quiçá todo dia no seu negócio. Essas são três crenças que a maioria das pessoas não entende, por isso que não dá certo nem no empreendedorismo, nem no marketing digital, ou seja lá no que for, tá? Porque elas não entendem essas três coisas. E aí vamos analisar esse terceiro ponto. Então, se a pessoa quer ter sucesso na vida, ela precisa investir todo mês, ou toda semana, ou quiçá todo dia no seu negócio, tá? Como assim? Você já deve ter ouvido falar de capital de giro. O que é o capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro que você tem no seu caixa para que, se caso você não faça nenhuma venda, você consiga custear a operação, a sua empresa, por um determinado período de tempo. Então, geralmente, quando a gente orienta aí as pessoas na hora de abrir uma empresa, a gente costuma dizer que é bom ter um capital de giro de pelo menos 6 meses, né? Então, por exemplo, esse capital de giro, então, por 6 meses, ele vai ser suficiente para pagar aluguel, funcionário, o que você tiver que pagar, sem estar entrando dinheiro nenhum dentro do seu caixa. É para sustentar a operação, é dinheiro para... não é perder, mas é um dinheiro que você investe na sua empresa, ok? É desse dinheiro que a gente está falando. Esse dinheiro você investe para a empresa funcionar. Então vamos supor, no marketing digital tem uma coisa chamada ROAS, que é Return on Advertisement Spent. Esse dinheiro, essa sigla significa o seguinte: é o dinheiro que você gasta para fazer uma venda. Então você gastou R$100 para fazer uma venda de R$200. Significa que o seu ROAS foi de 50% do valor que entrou dentro da sua empresa. Esse dinheiro, em alguns casos, se você não investir, esses R$100, se você não investir, você não vende. Então você precisa investir para vender. Então você precisa investir
para voltar os 200. Você investe 100, volta 200. Investe 100, volta 200. Essa forma de investimento, essa é a forma de investimento do empresário. Essa forma de investimento do empresário é diferente de dois tipos de pessoas, e aqui eu não estou recriminando ninguém, eu não estou criticando ninguém, eu só estou analisando, tá? A gente só está analisando aqui para poder aprender. Então, isso é diferente do investidor de mercado financeiro. O investidor de mercado financeiro, o que ele faz? Ele compra uma ação, ele fica esperando aquela ação se valorizar para depois vender aquela ação por um preço maior, sem trabalhar, sem produzir nenhum valor, sem fazer nada da vida. Ele só comprou e vendeu. Isso é o que a gente chama, inclusive, de investidor especulativo, né? Ele compra um ativo especulando que aquele ativo vai ficar mais caro no futuro. Ok. A forma de investir do empresário é diferente dessa forma do investidor de mercado financeiro, percebe? O investidor de mercado financeiro, ele investe e espera o ativo se valorizar sem trabalhar. O investidor empresário não. Ele investe, mas ao mesmo tempo as pessoas estão ali trabalhando e produzindo valor para a sociedade. Então essa é a diferença do empresário e do investidor de mercado financeiro, tá? E tem também o empregado. O empregado, ele não quer nem saber de investir. O empregado, ele acredita no seguinte, aí eu vou usar aqui o texto, né, que eu trouxe aqui. Ele é diferente do empresário, por quê? Porque o empregado, ele está acostumado a apenas trocar o tempo e a força de trabalho dele por dinheiro. E aí, quem tem mentalidade de empregado, que é a maioria de nós, tá? Veja, o problema aqui não é ser empregado, tá? O problema aqui é ter mentalidade de empregado. Esse é o problema, tá bom? O empregado, então, quem tem mentalidade de empregado, acha absurdo ter que investir, por exemplo, em um curso para conseguir emprego. Eu lido com isso o tempo todo porque eu tenho um produto desse tipo, tá? E aí ele pensa assim, eu quero trabalhar porque estou sem dinheiro, ainda tenho que pagar para conseguir emprego. Veja, essa é uma mentalidade de empregado. O empregado, ele acha que quem tem mentalidade de empregado, tá? Não tô falando que o empregado é assim propriamente dito, mas eu tô falando das pessoas que têm mentalidade de empregado, que é a maioria de nós, na verdade, porque a maioria de nós foi treinado dessa forma, tá? O empregado, às vezes, dependendo da situação, ele acha até que está fazendo favor pra gente. É uma coisa maluca, né? Mas é isso. Ele pega e fala assim, eu não sou pago para isso. Ele tá sendo pago para quê, então? Para ficar atrás do balcão, para ficar brincando? Então, veja, e aí essa é a mentalidade de empregado que muitos de nós temos, infelizmente, tá? Aí você precisa corrigir isso. Se você quer ser empresário, você precisa, se você tem a mentalidade de empregado, você tem que pegar e entender que todos os dias, às vezes, temos que investir como empresários para poder conseguir atingir os nossos objetivos de vender, por exemplo, né? E é diferente também do investidor de mercado financeiro, porque o investidor de mercado financeiro, ele compra o ativo e fica esperando que esse ativo se valorize sem trabalhar. O empresário não, ele investe e trabalha e produz valor para a sociedade. Então, é uma situação bem diferente, tá bom? E aí faz o seguinte, né? Vai lá no meu site, eu vou deixar aqui um link do meu site. Vai lá no meu site para você aprender mais sobre o assunto. Deixa lá o seu e-mail, né? E eu vou enviar informações sobre empreendedorismo, sobre marketing digital aí para ajudar você a melhorar aí a sua forma de pensar com relação a esses assuntos, tá bom? E deixa aqui o seu like para mim, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos
que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!